E aí, pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. A gente vai tentar trazer à mesa aqui 4 convidados. O primeiro deles é o Benjamin Graham, o segundo Warren Buffett, o terceiro Peter Lynch e o quarto o Pareto. A gente vai colocar eles dentro de uma mesma mesa e vamos ver o que eles têm para mostrar para a gente, né? Dentro da teoria deles, juntando isso tudo, do que sai. Eu sou o Otmar Schneider. Eu sou o Elon Florino. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação assim que a gente enviar um vídeo novo. E vamos lá para o tema de hoje. Então a ideia é saber o seguinte, o que essas 4 pessoas contribuíram para as nossas modernas técnicas de investimento hoje, né? Para você se conhecer um pouco mais como investidor. Você é aquele investidor que gosta mais de tomar risco ou você é aquele cara que prefere estar no piloto automático, né? E da onde surgiram essas duas abordagens? E aí é que nós vamos ver qual foi a contribuição de cada um desses caras para você chegar lá. Isso, então lá atrás, lá em 1930, 1940, não existia muita organização ainda com relação a essa coisa de investimento, de como investir, fazer análise de balanço de empresa, né? E o Benjamin Graham, então, fez uma forma, ele colocou tudo numa forma lá que ele achou bacana, fez uma metodologia para que a gente começasse a ter o que a gente tem hoje aí, em termos de análise fundamentalista. Então ele começou a olhar tipos de abordagem que ele poderia fazer para os investimentos. Então, de acordo com a característica de cada investidor, se ele tivesse uma característica mais agressiva, né, ou mais defensiva, haveria uma forma dele investir. E aí o que ele imaginou? Existiam então 2 tipos de investidores basicamente. Aqueles investidores que tenham a opção pela segurança e pela distância das preocupações nos investimentos. Então é aquele cara que ou tinha pouco tempo, ou ele não estava com muito conhecimento, ou não tinha necessidade de se aprofundar demais no investimento, mas ele precisava ter garantido para ele um retorno que fosse ali mais ou menos a média, né, um pouquinho acima da média, sem ter que fazer muito esforço. Então ele foi e fez uma lista de coisas que as pessoas deveriam observar antes de investir para garantir que atingissem esses resultados e chamou essas pessoas de investidores defensivos. A gente vai colocar essa lista aí agora para vocês, dá uma olhadinha aí. Então a primeira coisa que você tem que observar numa empresa, né, para ser um investidor defensivo, é que as empresas devem ser grandes, proeminentes e importantes, nada de empresas pequenas. Devem possuir uma forte posição financeira, os ativos da empresa elas têm que ser bem maiores do que as obrigações que ela tem. As dívidas de longo prazo têm que ser menores do que os ativos atuais líquidos, né? Tem que estar em bons lençóis a empresa. Devem ter lucros consistentes em todos os últimos 20 anos, bem como ter pago bons dividendos ao longo dos últimos 20 anos. E tem outros 2 itens aqui, né? Que é a relação do índice preço-lucro, que ele colocava como no máximo 15, e uma relação de preço com valor patrimonial, que ele colocava de no máximo 1,5. Então a famosa fórmula do valor intrínseco de Benjamin Graham é a raiz de 22,5 vezes o VPA vezes o LPA. Esse 22,5 é exatamente aquele 15 multiplicado pelo 1,5, né? Essa é a ponderação que ele fez com base nesses 2 números, né? O 15 do lucro por ação e o 1,5 do VPA. Então assim, com essa fórmula, o que o Graham queria, né? Ele queria tirar da conta dele as empresas que fossem muito pequenas ou que tivessem algum tipo de dificuldade financeira, permitindo que o investidor que fosse mais passivo, o investidor ali que é o investidor defensivo, tivesse acesso ao investimento com uma conta mais ou menos simples ali, ele pudesse selecionar as empresas dele. A gente vai fazer um vídeo mais à frente em que a gente vai expandir um pouco essa fórmula e explicar para vocês de onde vem essa constante de 22,5 e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela e por que essa fórmula se aplicava na época de Benjamin Graham e pode ser que hoje ela esteja um pouco distorcida, mas esse é um assunto para um vídeo mais para frente. Um exemplo que a gente pode dar para vocês de investidor defensivo de sucesso é o Warren Buffett. Ele começou com o Graham, né, aprendendo com ele lá, foi um dos alunos mais proeminentes de Graham, e quando ele juntou com Charlie Munger, os 2 fundaram uma empresa e cunharam aquela expressão, né, mais vale você estar ali mais ou menos certo do que redondamente enganado. Na abordagem deles de análise de empresas, eles não entram em fazendo todas as contas na vírgula, mas eles têm uma grande noção ali de como está o negócio, conseguem entender os valores que estão travados e aí fazem um valuation ali mais ou menos para saber quanto aquela empresa vale e por que preço seria interessante pagar por ela. E por falar em preço, ele preferia, então, depois, a melhoria que ele fez, né, com relação a Benjamin Graham, foi que ele preferia pagar um preço justo numa empresa muito boa do que um preço muito barato numa empresa ruim. Então ele deu uma melhorada nessa técnica aí do Benjamin Graham. Então você vê que dá para ter sucesso com esse tipo de abordagem de investimento também. Então, além dessa forma
de se fazer um investimento de forma defensiva, né? Você ligar o piloto automático e deixar a sua carteira aí praticamente sozinha, o Graham também trouxe um pouco de emoção, digamos assim, para aquela pessoa que é mais agressiva e que quer fazer uma gestão mais ativa da carteira dela, né? Então ele falava que a pessoa ela tinha que ter bastante tempo, bastante dedicação para se dedicar a esse tipo de investimento, que ela ia ter que ir na minúcia. Então era melhor para uma empresa, por exemplo, uma pessoa que trabalhava em uma determinada empresa com determinada coisa, e aquilo ali, ele é especialista naquele assunto. Então ele conseguia aprofundar naquele assunto da empresa que ele dominava e sairia então na frente de outros investidores, porque ele tem esse background, né? Ele tem essa experiência aí naquele produto que aquela empresa produz. E aí essas pessoas eram aquelas pessoas que queriam estar ali um pouco acima da média. Elas iam dedicar mais tempo e esforço para conseguir entender melhor os negócios. Elas não teriam acesso a tantos negócios assim, ela teria que restringir um pouco mais o universo para que ela pudesse conhecer em mais profundidade todas as empresas que ela elegeu para fazer os investimentos dela, em relação ao outro, que teria uma abordagem muito maior ali de empresas que ele teria que saber com a maior superficialidade. As pessoas elas ficam tentadas a acreditar que qualquer um consegue bater o mercado, que a média do mercado é ruim. No entanto, isso não é uma verdade. A média do mercado ela é bem difícil de ser batida. A gente, inclusive, já gravou um vídeo, já falou um pouco sobre isso, né? Que o Warren Buffett fez, inclusive, uma aposta com gestores de fundos de gestão ativa e que ele ganhou, né, essa aposta aí. É muito difícil você bater o índice, né? A gente vai deixar aqui o card do vídeo para você assistir depois. Tá? Então, o negócio é o seguinte, se você quer se dedicar a esse tipo de investimento, você tem que ter realmente tempo, ter bastante sangue frio, se dedicar a poucos investimentos e tentar tirar o máximo possível daquela situação que você conhece muito bem, que o mercado não conhece ainda tão bem como você. E aí o que você vai buscar? Você vai buscar aquelas empresas que são turnaround, aquelas empresas que estão sendo negligenciadas pelo mercado, quer dizer, não são aquelas que estão na boca do povo aí, né? As famosas small caps, né? As small caps que estão por aí, que ainda não estão aí muito divulgadas aí nos vídeos do YouTube, nas comunidades dos influenciadores. Então são empresas que estão ali meio escondidinhas ainda, né? Empresas cíclicas, por acaso, Empresas cíclicas. Então você vai ter que dedicar mais esforço para conhecer isso. E aí quem é o cara que tem aí o grande perfil dessa história? É o Peter Lynch, né? Então o Peter Lynch ele escreveu um livro e ele falava de como o investidor agressivo, no caso ele era agressivo, ele tocou um fundo de investimentos e conseguiu excelentes resultados ano após ano, como é que ele fazia para escolher as ações dele. Então ele falava o seguinte, que você como investidor normal, você tinha acesso a diversos produtos ali perto da sua casa, num shopping ou numa quitanda ali perto, e que você tinha acesso a esse tipo de produto e via o valor nesse produto muito antes de um analista lá de Wall Street. Então, ele falava que você tinha uma vantagem, então. Quando você conseguia ver que esses produtos estavam crescendo, que você chegava nos locais e você via que as pessoas estavam falando muito bem desse tipo de produto, aí você sim conseguiria tirar bastante valor pegando essa empresa que estava crescendo ainda no início, né? Então ele chamou, por exemplo, de 10 bagger, 100 bagger, né? São as empresas que multiplicavam por 10, por 100 o capital daquela pessoa que investia nesse tipo de negócio. E aí o que o Pareto tem a ver com essa história, né? Então o Pareto, na verdade, foi o cara que descobriu uma relação que existe na natureza em que 20% do esforço gera 80% do resultado. E se você quer garantir esses outros 20% do resultado que faltam, você tem que ter 80% do esforço necessário para atingir aquela meta. Então, alinha com o que dizia Graham a respeito dos investimentos. O investidor passivo que faz a coisa bem feita, ele é diligente naquela análise meio que superficial dele ainda ali, ele tem 20% do esforço para fazer o seu investimento, montar a sua carteira, mas vai ter 80% dos resultados, quer dizer, ele vai ficar ali muito próximo da média. Se você quiser extrapolar a média, você vai ter que aumentar o seu esforço de forma considerável para conseguir bater a média de mercado. Então, Pareto fechou com chave de ouro aí a observação dessas outras 4 pessoas aí que foram muito importantes no mundo dos investimentos. Então, o Pareto ele falou o seguinte, se você quer ser o agressivo, você tem que colocar 80% a mais de esforço para conseguir mais 20% de resultado, né? É isso aí que o pessoal que mexe com negócios, né, ou que toca fundos, esse tipo de coisa, eles fazem. Eles tentam superar o mercado, colocando o máximo de esforço possível para conseguir
esses 20% a mais. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, dá uma pesquisada aí sobre Pareto, sobre os tipos de investidor de Graham, dá uma aprofundada, porque vai valer a pena. E uma outra coisa, esse tipo de investimento, ele não fala que é somente em ações, não. Você pode trazer isso para fundos imobiliários ou para outros ativos na sua carteira. O importante é você entender o seguinte, o que funciona para você, como você se identifica melhor. Se você quiser ser um investidor empreendedor, mas o seu perfil é de passivo, vai ser muito difícil que você consiga ter tempo ou que você consiga se adaptar àquele estilo de investimento. E aí termina que o seu rendimento vai ser menor do que o esperado, porque você não vai conseguir desenvolver em plenitude todas aquelas características necessárias para ser empreendedor. E o contrário também vale. Se você é empreendedor e resolve ter uma carteira mais passiva, o que vai acontecer é que você vai sofrer de ansiedade. Então, primeiro se conhece antes de começar a querer definir aí qual é a sua carteira de investimento, qual é o seu estilo. E aí você vai dizer para a gente, bota no comentário aí, não, eu acho que eu sou um investidor mais defensivo, eu sou um investidor mais agressivo. E por que você gostaria de ter essa abordagem? Então esse aí é o tema que a gente tinha para hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essas 4 figuras icônicas aí, batendo papo, colocando a opinião deles. A gente tentou traduzir aqui da melhor forma possível, né? E se você gostou do vídeo, se inscreva aí no nosso canal, deixa o joinha. E principalmente, fique tranquilo.